Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar de associação de resistores em série e em paralelo. Vamos começar falando de associação de resistores em série. Observa aqui, olha, a gente tem três resistores, resistor 1, 2 e 3, com resistências R1, R2 e R3 respectivamente. Essas três resistências estão ligadas uma extremidade de uma com a extremidade da outra, uma extremidade de uma com a extremidade da outra, e sempre sobrando os resistores dos extremos, né? Uma extremidade que vai ser ligada à fonte, no caso aqui. Então, vamos pensar o seguinte: corrente elétrica, para que se estabeleça, tem que ter o caminho, tem que ter o circuito, o caminho. Então, a corrente ela sempre vai sair do positivo, né? E com sentido negativo. Então sai do positivo para o negativo. Então a corrente vai sair daqui. Ó. A corrente vai sair daqui. E vem a corrente. Ó. Observa que chegou aqui, ó, só tem um caminho. Então continua. Aquele valor que saiu do gerador continua. Ó, chegou ali. Aí chegou aqui nesse ponto. Aí aqui tem um resistor. Mas observe que só tem um caminho. Então a corrente continua. O valor que saiu daqui vai continuar. Passa pelo resistor 1, a mesma corrente passa pelo 2, a mesma corrente passa pelo 3. Só tem um caminho, olha. Só tem um caminho. Então eu só tenho uma corrente. Então se eu tenho lá um resistor simples, um circuito simples igual esse, onde eu tenho resistores associados em série, onde os extremos deles estão ligados diretamente à fonte, que está aqui a fonte, olha, aqui é a fonte, cuja DDP é U, a tensão no caso é U, né? Eu posso dizer o seguinte: a corrente total do circuito eu vou chamar de I, e vou chamar de I1, I2 e I3 as correntes que passariam no resistor 1, 2 e 3 respectivamente. Bom, se só tem um caminho, só tem uma corrente, então a corrente do resistor 1 é igual a total, que é igual a do 2, que é igual a do resistor 3, é uma corrente só. Agora, vamos lembrar que a primeira lei de Ohm nos diz que U é igual a RI. Se eu tenho a mesma corrente passando no resistor 1, no 2 e no 3, e cada um deles tem uma resistência, mesmo que fosse a mesma, cada um deles tem uma resistência, cada um deles vai ter na sua extremidade uma DDP. Que, se os resistores tivessem o mesmo valor, R1, R2 e R3 tivessem o mesmo valor, as DDPs seriam as mesmas. Digamos, se o DDP total U fosse 60, R1, R2 e R3 tivessem o mesmo valor, eu teria 20, 20 e 20 volts em cada resistor. Certo? Mas uma coisa eu posso já afirmar de cara: a DDP total do circuito, estando ele em série igual está aqui, é a soma das DDPs parciais de cada dispositivo, no caso de cada resistor. O DDP 1 mais do resistor 2 mais do resistor 3 somados vai dar o quê? A DDP total, que é o U. Bom, vamos lembrar que U é igual a RI. Então, para eu determinar a DDP do resistor 1, eu pegaria então a resistência dele vezes a corrente total, que é o que vai passar nele. Então, o 1 é igual a R1 vezes I. E a DDP do resistor 2? O 2 é igual a o valor do resistor 2 vezes o I, pensando que é o mesmo valor de I. E a DDP do resistor 3 vai ser o valor dele, resistor 3, vezes I. Observa que a corrente, o I no caso, é a mesma. E logo, quanto maior o valor do resistor aqui, maior vai ser o valor da DDP. Por isso que eu falei antes, se as resistências fossem as mesmas, as DDPs seriam as mesmas, porque os X e os I seriam os mesmos, eu teria o mesmo produto para os valores de U1, U2 e U3. Bom, como é que eu determino a resistência equivalente? Então, primeira coisa, o que seria a resistência equivalente? É eu transformar
esses três resistores num único que faria o mesmo efeito dos três. Então eu substituiria, melhor dizendo, esses três por um único, que seria o equivalente deles, que no caso, para o circuito, ele faria o mesmo efeito desses três, esse equivalente no caso. Então a corrente sairia aqui, né, chegaria no ponto A aqui, como só tem um caminho, passaria pelo resistor equivalente. É óbvio, gente, que isso aí a gente não vai modificar o circuito, na verdade a gente vai fazer um cálculo do que seria o valor de um resistor para que fizesse o mesmo efeito dos três. A gente chama isso de resistência equivalente. Então vamos lembrar, na segunda lei de Ohm, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento do resistor, do condutor, e inversamente proporcional à área da seção transversal. Essa letra aqui é o ρ, que aí vai depender do material. Quanto mais resistente a passagem de corrente for o material, maior vai ser o valor desse ρ. Certo? Então, vamos lá. Quanto maior o comprimento do condutor, do resistor, maior a resistência. Então, olha bem, eu tenho um resistor, o R1. Se eu acrescento na frente dele, coloco em série com ele um R2, eu estou aumentando o comprimento, não estou? Olha. Se eu coloco mais um R3 aqui, eu estou aumentando ainda mais o comprimento. Então, no final das contas, a resistência tem a ver com o que você agregou de comprimento em questão para os resistores 1, 2 e 3 aí. Então, a resistência equivalente é a soma da resistência de cada um deles. Cada vez que você acrescenta um, você está adicionando, ó, em função dessa segunda lei de Ohm, você está aumentando, está adicionando um valor à resistência. Certo? Então, a resistência equivalente é a soma, no caso das três resistências. Bom, e vamos lembrar que U é igual a RI, né? Então, essa fórmula U igual a RI, gente, é extremamente importante. Tá? Eu diria que dentro da eletrodinâmica é a mais importante das fórmulas. Tá? Então, U aqui é o U total e o R aqui é o R total, ou R equivalente. Se você usar o U total e o R total, o R equivalente, você vai encontrar a corrente total do circuito. Vamos usar um exemplo aqui, uma situação específica. Ó, três resistores têm resistências elétricas R20, R30 e R10, né? 10 ohms. E estão associados em série. Aplica-se uma DDP de 120 volts nos extremos dessa associação conforme a figura a seguir. Bom, eu quero saber, letra A resistência equivalente, letra B, a intensidade da corrente de cada resistor e letra C, a tensão em cada resistor. Primeira coisa, vamos dar nome aos resistores, R1, R2 e R3. Beleza? 120 é o valor de U, certo? Resistência equivalente, está em série, não está? Olha aqui, está em série, está em série aqui. Não é isso? Não está em série, um caminho só? Logo, como é que eu calculo a resistência equivalente? É só somar os valores das resistências. Então a resistência equivalente vai ser 20 mais 30 mais 10. Logo vai ser o quê? 60 ômega. A resistência equivalente, letra A, concluída. Letra B, a intensidade da corrente em cada resistor. Olha, a corrente é uma só tem uma corrente. A corrente que vai passar no resistor 1 é a mesma do 2 e a mesma do 3. E como é que eu vou calcular o valor? U igual a RI. U, no caso aqui, é o U total. Quanto é ele? 120. R seria o R total, ou a resistência equivalente, 60. E aí eu calculo o I total, que seria o I que passa em cada um dos resistores. Olha, 120 ADDP, a resistência é 60, logo eu tenho 120 por 60, 2 A. Então qual a corrente que passa no resistor 1? 2 A. No resistor 2, 2 A. E no resistor 3, 2 A. Eu só tenho um caminho, uma única corrente.
Bom, letra C. Atenção em cada resistor. Olha bem, eu já sei que em cada um dos resistores aqui passa 2 A. Dá até para me fazer mentalmente essa conta. Olha, no resistor 1 aqui, o R é 20, a corrente 2, 20 vezes 2 é 40. Esse aqui seria 30 vezes 2 é 60. O terceiro aqui, 10 vezes 2 é 20. De forma que somadas as ADPs tem que dar o quê? Os 120. Mas vamos fazer isso aqui, vamos lá. U1 é igual a R1 vezes I. Por quê? Porque o I total, o I aqui que a gente calculou, é o mesmo I que passa nos 3 resistores. Então, o 1 é igual a 20 vezes 2, ou seja, o 1 é igual a 40. Então, ó, resistor 1, 40 volts. Resistor 2, o 2 é igual a R2 vezes I, ou seja, 30 vezes 2. O 2 é igual a 60 volts. Então, já achei a DDP do resistor 2. Vamos para o resistor 3. O 3 é igual a R3 vezes I. Então, qual o valor de R3? 10. Qual é o valor de 2? 10 vezes 2, 20. Então, observa. Ó, 40 mais 60, 100, mais 20, 120. Olha lá, o total não é 120. Isso tem que bater, tá, gente? Se você achou as DDPs parciais aí, numa associação em série igual essa, você somou as EDPs parciais, não bateu com o valor total, está errado. Bom, vou falar aqui agora, gente, do que a gente chama de lei dos nós, que também é chamada da primeira lei de Kirchhoff. A gente vai falar bem dessa lei de Kirchhoff um pouco mais para frente, tá? Mas vamos nos ater somente à primeira lei, que é a lei dos nós aqui, para vocês entenderem o que é um nó. Então, observa, a corrente ela vai sair aqui do positivo, né, o I, né, total vai sair, o I total vai sair, vai chegar aqui nesse ponto aqui. Ó. Esse ponto aqui é um nó. Por que um nó? O que é um nó? Seria um ponto onde a corrente, chegando nesse ponto, ela tem mais de um caminho para seguir. Aí eu tenho o que a gente chama de nó. Então, a lei dos nós diz o seguinte. Ela indica que as correntes que chegam no nó, a corrente que chega no nó, na verdade, é igual à corrente que sai. Então, se eu tenho um nó aqui, a corrente que chegar aqui vai ser a corrente que vai sair. Então, olha, observa, o ponto está aqui, vai chegar uma corrente aqui, ok? O que vai acontecer? A corrente que vai sair é a mesma. Então, chegou I. O que vai sair? O mesmo I, só que o I de forma que vai sair vai ser o quê? Dividido em 3 partes, o I1, I2 e I3, mas eu sei que I1 mais I2 mais I3 vai ser o quê? O I. Então, a corrente que chega no nó é a mesma que sai desse nó, certo? Aí vai, o I1 vai vir aqui em cima, o I2 vai vir aqui no meio e o I3 embaixo. Quando chegar do outro lado, o que vai acontecer? O I1, o I2 e o I3 vão juntar novamente e vai transformar-se no I. Então, ó, I1 mais I2 mais I3 é igual a I, quer dizer, a corrente que chega no nó é a mesma que sai desse nó. Então, essa questão da corrente que chega no nó é a mesma que sai é a consequência de quê? Da conservação da carga elétrica, cuja soma algébrica das cargas que existem em função do sistema fechado permanece constante. Então, as cargas que chegam no ponto são as mesmas que saem do ponto. As cargas que chegam no ponto são as mesmas que saem. E quando eu penso em carga fluindo um certo intervalo de tempo, eu tenho o que a gente chama de corrente elétrica. Bom, vamos ver agora a associação em paralelo. Então, a gente viu a questão da primeira lei de Kirchhoff, a lei dos nós, por conta dessa situação que a gente vai ver aqui agora. Olha, observa, de cara eu já vejo que eu tenho aqui ó, um nó, olha, um nó aqui e um nó aqui. Aí você vai dizer, qualquer ponto que eu tenha um nó, agora esse ponto aqui, se eu colocar um ponto aqui, outro ponto aqui, esse ponto aqui são nós? Não. O nó é quando eu tenho um ponto que a corrente chegando ali, ela pode ser dividida. Ou chegando
várias correntes, pode ser juntada essas várias correntes para ser uma única. E é o que vai acontecer, que a corrente vai sair daqui, né, ó, vai sair do positivo aqui, né, que aqui é o positivo, aqui é o negativo, vai chegar no nó, vai dividir, I1, I2 e I3. Aí vem, ó, o I1 lá em cima, o I2 no meio, o I3 embaixo, junta novamente e transforma-se no I. Então observa uma coisa, gente, presta atenção. Aqui, diferente da associação em série, aqui a corrente divide. Mas a DDP é uma só. É o inverso. Quando eu analiso em relação à associação em série, associação paralela comparada à associação em série é o inverso. Então, olha, a DDP é a mesma. Ó, a DDP vai ser estabelecida aqui. Então, observa que todos os três resistores, as duas extremidades deles estão ligados diretamente à fonte. Então a DDP do resistor 1, do 2, do 3 é a mesma. Qual é o valor? É o valor total. A DDP total. Mas a corrente, como eu mostrei para vocês, em função de eu ter um nó aqui, olha, ela divide, e eu ter um outro nó aqui, ela junta novamente. Então o I, que é o I total, é igual ao I1 mais I2 mais I3. É o que diz a primeira lei de Kirchhoff, a lei dos nós. Né? Bom, gente, olha, a gente já viu anteriormente que U igual a RI, né? Só que agora vamos pensar, o U1 é igual ao U2, que é igual ao U3. Eu posso chamar simplesmente isso de U. Então U é R1 vezes I1. Mas o U também é R2 vezes I2. E o mesmo U é R3 vezes I3. Certo? A resistência equivalente. Como é que a gente determina a resistência equivalente da associação em paralelo? Lembra, na associação em série, quando eu vou acrescentando resistores um na frente do outro, colocando eles em série, eu estou aumentando o comprimento. Então eu estou aumentando a resistência. Agora, quando eu coloco resistores em paralelo um com o outro, eu não estou aumentando o comprimento, eu estou aumentando o quê? A área. Logo, eu vou estar diminuindo a resistência, no caso, entre os pontos A e B. Cada resistor que eu acrescentar em paralelo um com o outro aqui, eu poderia acrescentar mais resistores em paralelo, que eu estou fazendo o que com a resistência entre A e B? Eu estou diminuindo. Então é o inverso da associação em série. Então vamos lá. Quando a associação está em série, três resistores em série, por exemplo, eu não pegava lá R igual a R1 mais R2 mais R3, o que seria o inverso disso? 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Quer dizer, eu pego o inverso de R1, R2 e R3. Quer dizer, 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Se eu tivesse o quarto resistor, mais 1 sobre R4 e assim sucessivamente. E vamos lembrar que U é igual a RI. Se eu quisesse saber, por exemplo, qual seria a corrente total do circuito, já que ela divide em três partes, a corrente total do circuito seria o U total é igual ao R total, ou R equivalente, que a gente determinaria usando essa fórmula aqui, vezes o I, que a gente acharia o I total. Mas vamos dar um exemplo para ficar mais claro isso. Eu tenho ali, ó, associado três resistores em paralelo, o R1 com 60 ômega, o R2 com 30 e o R3 com 20. Eles estão submetidos a uma DDP de 120, quer dizer, todos os três estão submetidos à mesma DDP, 120. Então, vamos lá. Vou começar a resolver, né? Então, ó, o R1 vale 60, o R2 vale 30 e o R3 vale 20. Vamos calcular a resistência equivalente. Então, a resistência equivalente, ela vai ser determinada de que maneira? Vamos lembrar? É o inverso, né? É a questão do inverso. Então, ó, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3.
É óbvio, gente, que eu coloquei 3 resistores. Poderia ser 2, se fosse 2, seria 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se eu tivesse o quarto, eu acrescentaria aqui na frente 1 sobre R4 e assim sucessivamente. Então vamos determinar a resistência equivalente. Ó. 1 sobre R igual a 1 sobre 60, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre 20. O MMC aqui é 60. 60 por 60 é 1, vezes 1 é 1. 60 por 30 é 2, vezes 2, vezes 1, melhor dizendo, é 2. 60 por 20 é 3, vezes 1 é 3. Somando aqui vai dar 6. Né? Então 6R igual a 60, R igual a 10 ômega. Então a resistência equivalente 10 ômega. Observa que a resistência equivalente de resistores associados em paralelo, o valor dela, da resistência equivalente, é menor que o menor valor dos resistores que você tem associado. Se você achasse um valor aqui, digamos que eu achasse aqui 20 alguma coisa, 21, 22, sei lá, estaria errado. Por quê? Porque o menor valor aqui é 20, então tem que dar menos que 20 quando está associado em paralelo. Quer dizer, tem que dar menos que 20? Não. A resistência equivalente tem que ter o valor menor que o menor resistor associado em paralelo. Beleza? Vamos para a letra B. Então, o que eu quero na letra B? A intensidade da corrente em cada resistor. Então, vamos lá. A corrente aqui vai dividir, né? Lembra que ó, a corrente vai sair daqui do positivo, chegar aqui, ó, vai chegar aqui e vai dividir. Então chega aqui no nó e vai dividir. Certo? Então vai dividir, ó. Uma parte vai passar no resistor R1, eu vou chamar de I1, né? Uma parte vai passar no resistor R1, eu vou chamar de I1. Então, o que é o U1? O 1 é o U, lembra que U é igual ao 1, que é igual ao 2, que é igual ao 3, quando associado em paralelo. Então, quanto vale o U? 120. Quanto vale o R1? 60. Então, eu tenho 120 por 60, o I1 é igual a 2 A. O I2, como é que eu vou calcular? Vamos lembrar, o 2 é o mesmo 120. O R2 é que vai mudar. Obviamente, por consequência, o I2 muda também. Né? Então, 120 é o 2, 30 é o R2, vezes I2. Logo, 120 por 30, 4 A. Vamos para o terceiro. O 3 é igual a R3 vezes I3. O 3 é o mesmo 120, estão associados em paralelo, lembra disso? 120 que é igual a 20, que é o R3, vezes I3. Logo, 120 por 20 é 6 A. Certo? Bom, eu quero saber então qual seria a resistência de cada resistor. A corrente em cada resistor está aqui e eu quero saber a corrente total. A corrente total é fácil, é só somar agora, né, gente? É 12, né? É 12. Seria somar. Ó. I é igual a I1 mais I2 mais I3, logo vai ser 12 A. Eu poderia fazer isso de uma outra maneira, vou mostrar para vocês. Não tem que fazer das duas maneiras, não, mas é uma maneira de você ver até se você fez certo. Olha, U não é igual a RI, o que é U? É o U total, 120. O que é a resistência equivalente? A resistência total é 10. Olha, então eu substituo aqui. 120 é igual a 10 vezes I. E aí eu vou achar o I total, que tem que ser os 12, observa. É 12, ó, tem que ser. Se desse diferente, um dos dois estava errado. Tem que dar a mesma coisa. Certo? Não precisa fazer os dois cálculos. Eu fiz só para mostrar para vocês. Tá? E está certo o nosso cálculo aqui. Vamos para a letra C. A tensão em cada resistor. Aqui não precisa nem de fazer cálculo. A gente inclusive usou isso para resolver a letra B. A tensão é a mesma. Qual é o valor da tensão? 120. Vamos lembrar que DDP e tensão é a mesma coisa, tá, gente? DDP e tensão é a mesma coisa. Então, olha, como no caso os resistores estão ligados em paralelo e suas extremidades, as duas extremidades deles estão ligadas diretamente à mesma fonte, que é 120 volts, então eu posso dizer que U, que é o 120 volts, é igual ao 1, que é igual ao 2, que é igual ao 3. Ou seja, 120 volts. Vamos para a letra C.
a potência dissipada por cada resistor e a potência total dissipada no circuito. Então vamos lá. Vamos lembrar que potência a gente pode calcular utilizando tensão vezes corrente, a resistência vezes a corrente ao quadrado, ou a DDP ao quadrado dividido por R. Pode ser qualquer um dos três aqui, tá, gente? Eu vou utilizar o R igual a I quadrado. Então a potência do resistor 1 é resistor 1, quer dizer, o valor da resistência dele, vezes a corrente que passa por ele ao quadrado. Então vamos lá. Qual é o valor do resistor 1? 60. Qual a corrente que passa o resistor 1? 2. Então é 60 vezes 2 ao quadrado. Logo vai ser 240 watts. Potência no resistor 2. Ó, resistor 2, valor 30. Corrente que passa pelo resistor 2, 4 ampere. Logo, 30 vezes 4 ao quadrado, 16. 30 vezes 16, 480. P3, quer dizer, potência que passa no resistor 3. É o valor do resistor 3, que é 20, né? Vezes a corrente que passa por ele ao quadrado. Qual é o valor da corrente? 6. 6 ao quadrado, 36. 36 vezes 20, 720. É óbvio, gente, que a gente poderia utilizar U vezes I, né? Lembrando que o U é o mesmo para os três. Qual o valor de U? 120. Então seria, por exemplo, resistor 1. Resistor 1. 120, que é a DDP, e a corrente é 2. Então 120 vezes 2, 240. Olha, dá o mesmo resultado. Ó. Resistor 3. U vai ser os mesmos 120, só que a corrente que passa por ele é o que? É 4. Então, 120 vezes 4, 480 lá. O resistor 3, a DDP é a mesma, é os mesmos 120, só que a corrente que passa por ele é 6, quer dizer, 120 vezes 6, 720. Então, observe que dá o mesmo resultado, certo? E como é que eu vou calcular a potência total? É só somar as potências de cada um deles. Então, olha, 240 mais 480 mais 720, logo 1440 watts. Mas é óbvio que eu poderia calcular também a potência total pegando a resistência total vezes a corrente total ao quadrado. Olha, observa. Qual é a resistência total ou a resistência equivalente? 10. Qual é a corrente total? 12. 12 ao quadrado dá 144. 144 vezes 10, 1440. Então, eu poderia também calcular a potência total utilizando U vezes I. Olha, potência total é o U total vezes o I total. Qual é o U total? 120. Qual é o I total? 12. 120 vezes 12, 1440. Não. U total 120, o I total 12, quer dizer, 120 vezes 12, 1440. Então, tem várias maneiras de ser feito. Qual que vocês têm que fazer? Qual que vocês vão usar? Aí é vocês que definem, tá, gente? Vocês que vejam a melhor maneira. Ok? Bom, vamos agora ver o seguinte. Quando eu tenho dois resistores associados, onde os valores são os mesmos e eles estão associados em paralelo, como é que eu faço? É bem mais simples que você usar a fórmula lá. Por exemplo, eu tenho aqui dois resistores, R1 e R2, e cada um deles tem 10 ômega de resistência. Eu não preciso jogar 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, não. Basta eu pegar o valor unitário. Qual é o valor unitário? O valor de cada um deles é 10, porque o valor é o mesmo. E divido pela quantidade dos resistores que estão associados. São 2, né? Então, basta eu fazer isso, olha. Qual o valor dos resistores? A R1 é igual a R2, que é igual a R. E eu vou chamar de 10 isso. Certo? Vou chamar não, vale 10 realmente. Então não preciso utilizar 1 sobre R igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, não. Eu sei que o valor unitário é 10, então a resistência equivalente é só pegar o valor do resistor que eu tenho unitário lá, de cada um deles, no caso, que vai ser 10, dividir pela quantidade que está associado.
é 2. Então, logo, eu vou ter 10 dividido por 2. Então, a resistência equivalente aqui entre os pontos A e B, no caso, né, é o quê? 5 ômega. Aí, se eu tivesse 3 resistores aqui, e cada um deles valesse 10, seria 10 dividido por 3. E assim sucessivamente. Se fosse 4, 10 dividido por 4. Mas os valores têm que ser os mesmos, tá, gente? Então você tem que utilizar a fórmula que a gente viu anteriormente. Bom, gente, vamos ficar por aqui então. Fique com Deus, até mais.